Nosso convidado de altíssima categoria chegou. Bora. Então solte a vinheta, senhoras e senhores. No programa de hoje, o cara que explode mentes. Você já percebeu que você não consegue cheirar algo e pensar ao mesmo tempo? O pensamento ele entra depois. Jornalista, escritor e criador da teoria da mentalidade, provocador por natureza e pensador por ocasião. Então morrer significa você renunciar a tudo que você tem. Morri! Palmas para Jacob Petri. Salva de palmas, Jacob Petri aqui está com a gente. Ou para corrigir, é Jacó, mas na internet te chamam de Jacob Petri. Aí ele Isso vai aí. falar como ele É prefere. Jacob? Isso aí. Não, você que manda. O nome é seu? Vocês que mandam. Não, você Chama de que manda. Cleitinho, Mas vocês então. que falam o nome. De Lúcio. Chama de Zuzu. Petri. Petri. Tem aqui os livros do Petri. Você sabe que tem muito fã seu aqui, muitos alunos seus que já estão, que só estão aqui no programa por sua causa. Olha só que sensacional. Bom. E você, você tem a sua publicação, o seu curso, e voltado para quê? Qual é a sua intenção? Por que que você foi para... O que que deu na sua cabeça? Falou, eu vou fazer isso aqui. Porque eu acredito muito que a solução do ser humano, a solução da humanidade está na evolução do nível de consciência. Não está nem no conhecimento. Está na evolução da consciência. Você acha que o ser humano evolui? O ser humano, ele evolui sob vários aspectos, mas nós vivemos num estágio atual, que é um estágio disfuncional, e que a espécie humana, como espécie, precisa sair desse estágio disfuncional. Você viu aquele filme do Hamas, do que os caras fizeram lá em Israel? Não. Não assista. Quando você... Não assista. Aquilo ninguém deve assistir. Exato. Quando você assistir aquilo, você fala, cara, esse papo que o ser humano evolui... Não existe, Não né? existe. É inacreditável. É um negócio Sim. assustador. Assustador. Como Até é que o onde ser vai, humano... né? Eu até, assistindo vocês aí, a conversa com o secretário, me passou pela cabeça, sem querer, obviamente, a ideia de há quanto tempo a gente já está debatendo e tentando vencer a violência. E a gente evoluiu nisso. Às vezes tu evolui um pouco, aí tu retrocede, mas é sempre a mesma discussão. E eu tenho a convicção de que isso só vai se resolver quando o ser humano realmente sair desse estado disfuncional em que ele vive agora. E isso é possível, isso está acontecendo. Existem pequenos grupos que estão passando por esse processo evolutivo e que eles talvez possam resolver esse problema. E é isso, essa foi assim a minha intenção de criar um clube que eu chamei de 5%, porque eu acredito que nem 5% das pessoas estão interessadas ou estão preparadas, estão prontas para passar por esse processo A de evolução. criação do falso eu que o senhor comenta, a criação do personagem, acredito até em função da tecnologia, da rede social, não dificulta todo esse processo? O falso eu, ele é o grande vilão. Não é o vilão, é o estágio em que nós vivemos. O que é esse falso eu, para quem não sabe? Isso vem de uma teoria da cognição, que uma vez eu estava me preparando para fazer um projeto de mestrado em filosofia da mente e psicologia da cognição, e eu me deparei com dois cientistas chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela. Eles têm uma teoria chamada teoria da cognição de Santiago, e lá eles defendem a tese de que nós usamos a mesma capacidade, a mesma habilidade que nós temos para criar objetos que nos auxiliam, nós usamos essa mesma habilidade para criar um eu a parte daquilo que nós somos. Sim. Um personagem mesmo. Sim. Que é um falso eu, porque se ele é um eu a parte do que nós somos...
Mas isso a gente faz sempre. Te cria uma persona Mas esse que é o grande problema. É um ator, né? Que é a máscara social, né? E essa máscara social, ela é o pensamento. Que nem aqui eu sou um cara muito chato. Mas ele é um queridão fora do ar. Ele é um queridão. Fora do ar eu sou um queridão. amigucho. Ele faz café da manhã pra esposa. Conhecido como amiguchinho querido. Mas todo mundo é meio assim, não é, professor? Todo mundo é meio... Todo mundo tem... Personagem. Porque a gente precisa se Pra ser portar... aceito, né? Como é que tem um ditado que fala o seguinte... A pessoa é o que é nesta sala. Você é aquilo que você é na sala. Por exemplo, quando você está aqui, a gente aqui é uma coisa. Quando você está na tua casa é outra. Quando São gente vários personagens. São várias... Mas, Emílio, o que eu estou querendo dizer é diferente. Imagina que você está dormindo e você está sonhando. Tá, Então você vive uma realidade dentro desse sonho. correto. Mas você não tem consciência de que você está sonhando. Sim. Então existe uma necessidade de que, para saber que você está sonhando, existe a necessidade de você despertar. Que é a consciência. Esse despertar é você entender quem você verdadeiramente é. Porque nós não sabemos quem nós somos. Mas nós... é difícil. Mas né? é um estado de presença, Porra. né? Não, mas só para concluir. Aí, quem está dizendo que isso é difícil? É difícil. Mas essa, Quem está dizendo É isso? difícil. mas essa questão do difícil. falso eu, Falso pelo que nome. eu tô entendendo aqui. Não é falso, é uma... Não, sim, não, porque assim, tem essa questão que você falou. Você aqui, por exemplo, eu não sei como que você é fora do ar. Aqui a gente fala palavrão, mas no ar a gente se comporta de outra forma. Essa é a questão do falso eu. A pessoa cria isso de forma inconsciente, ela vive algo que ela não é? É isso ou não? Não é a questão do que você fala. É a noção de eu que você tem. A consciência. Tá. Quem você verdadeiramente é? Você se identifica com uma ideia. Você se identifica com um condicionamento passado. E essa identificação com o condicionamento se torna o teu eu. Mas isso é possível? O quê? É isso que você está falando? Da consciência. Se você ter essa consciência... Não, você não vai ter essa consciência. Você é essa consciência. É mais ou menos, mas é muito plástico, é muito... Porque a gente sempre arruma desculpa para tudo, né? A nossa consciência... Sem controle. Eu mereço. Ela é muito... Eu mereço comer. Não. Eu mereço gastar. Ela é muito... Sim. A gente sempre arruma uma desculpa. Vulnerável. Elástico. Não. A gente sempre arruma desculpa para tudo, que é humano. Você sabe que o ser tem humano é assim. um estudo que o cara perguntava assim, quanto você se acha líder? Aí o cara respondia lá, sei lá, de 1 a 5, não lembro exatamente. E depois perguntava para as outras pessoas da sala quanto as pessoas te achavam esse cara líder. E fazia isso sobre liderança, simpatia, inteligência, várias coisas. Existe uma assimetria gigante de como a pessoa se vê do que como os outros se vê. Só que não quer dizer nem que a pessoa pode estar se vendo errado, mas ela também pode estar só passando uma imagem errada. Porque nós ainda estamos falando sobre o falso eu. Sim. E eu estou dizendo que a evolução da humanidade, ela depende da dissociação desse falso eu. O que acontece? Você já ouviu, Emílio? Você já percebeu que você tem uma voz na sua cabeça? Sim, sempre. Opa. Sempre. E quem é essa voz? Magal. Nossos pais. Não, essa voz que você tem é a sua consciência. Não. Essa voz é a sua mente. Essa voz nem é pensar. Essa voz é um movimento condicionado da nossa mente. A consciência é aquilo que tem a capacidade de perceber essa voz. Não, a consciência fez uma cagada, ela fala, opa, tá aqui a cagada. Não, mas que você não. fez. Te joga na cara. Te joga na cara. Não. Você Não. fala, você é um bosta. Errou de Eu tenho novo. sempre que falar assim, ó. Você é um merda. Eu falo, realmente Você tem razão. Tem razão. Tem razão. Consciência. Mas aí o que acontece? Você se arruma, faz o negócio, passa um botox, você fala, eu tô lindo. Mas aí depois você fala, você é um merda. Por dentro Tem razão. você sabe. Por dentro você sabe. Isso tudo, Emílio,
É o falso eu. É mesmo? É o falso eu? Sim. O que é consciência? Porque a gente não pode confundir. Existe o conceito de consciência, tipo, eu tenho consciência do que eu fiz hoje de manhã, que é essa voz, esse julgador, esse juiz que existe dentro de nós. O que é a consciência? A consciência, ela é um estado de presença. A consciência é a mente sem pensamento. É simplesmente um estado de presença. E esse é o grande problema da humanidade. Nós nunca estamos presentes. O que acontece? O pensar, que não é pensar, que é esse movimento mental, esse pensamento, a voz na nossa cabeça tomou conta de nós. E nós fingimos ser essa voz. Mas isso não é um valor moral? Porque, por exemplo, para mim, você tem o valor ético e o valor moral. A ética é o que a gente faz em grupo. Sim. Né? Estamos aqui, Trabalho, ética do portando trabalho. eticamente. A moral é quando você está no teu quarto, sozinho, pelado, sem ninguém, e aí tá com você. Essa Pra mim, que É vale. você com você então, mesmo. mas qual que... As duas acho que essa valem. que Não, vale. as duas valem. Né? Não, e Porque quem você precisa ter uma decide- ética. Sim, A gente tem que ter uma ética, né, Kel? Sim. Que Conduta é social. Conduta, pô. Mas se você é o Não, outro, é não o falso ferrar eu. ninguém, não tá. E a outra é quando você tá lá sozinho, Caráter. pelado, que a gente é um merda, né? Aí Saco daí é murcho. o. Aquele saco murcho. Batendo no joelho. É a vida. Aquele pinto é a desanimado. vida, Fugindo é a da vida. cueca. Pintinho desanimado. Pingola triste. Nos dois casos, você está representando papéis. Quando você está em público, você representa o papel. Quando você está sozinho, você representa um outro papel. Quando você quer alguma coisa, você representa um outro papel. Mas quem é a pessoa que representa esses papéis? Porque o que acontece? A gente precisa entender que, na verdade, tudo que nós acreditamos não é nosso. Sim. É um condicionamento. Sim. E a gente precisa entender que toda a sociedade, que existe toda uma sociedade, que existe todo um sistema que nos condiciona a pensar de daquela certa maneira. forma. Certo. Concordo. E nós nunca questionamos esses condicionamentos. Sim. E nós nem questionamos esses condicionamentos, como quando a gente questiona esses condicionamentos, existe a pressão social que nos empurra de volta para esse questionamento. Mas existe a verdade. E a verdade... A verdade existe. Sim, mas o que é a verdade? Ela é A relativa. verdade boa existe pergunta. e nós temos que buscar a verdade. Sim. Pra quem? Porque o cara, ele fala o seguinte, ele fala, não, Boa está... pergunta isso aí. Então, porque fala, tá polarizado. Certo. Ah, a pessoa está polarizada e veio o cara e fala o seguinte, tem que ficar no equilíbrio. Sim. Equilíbrio cacete. Não tem equilíbrio. tomar um É a verdade. Tem a é verdade, isso. E a tem a mentira. verdade e tem a mentira. É isso. Mas é isso. Ai, temos que ser mais equilibrados. Equilibrado Não, e às nada, vezes- porque não tem nada equilibrado. Tem a verdade e tem a mentira e a gente tem às que vezes tem buscar uma teoria a que supera verdade. a outra. Mas a verdade pô. também As não é teorias- relativa. Não, mas Tem a presta verdade, Só a você democracia. sabe. a verdade existe. Existe, E só que a verdade não pode ser um conceito. mas tem a verdade. Sim, mas a verdade não pode ser um conceito. Por quê? Porque todo conceito ele é limitado. Tem que ser uma regra. Não pode ser uma regra, porque se é uma regra, a regra é limitada. E o que é a E verdade? o que é a verdade? É. Jesus disse, sem entrar pro lado da religião, se você encontrar a verdade vai te libertar. João 8,32. É isso aí. O falso eu... A gente sabe o que é verdade. não- Você sabe o que é verdade. Calma, Você sabe. Eu sei o que é verdade, mas tem um monte de gente que não sabe Mas o que ela é é verdade. relativa, É não? relativa. E aí Porque fica- a verdade é Não, pra não, você mas diferente não, que a não. verdade é Lógico pra que mim. é. A pra gente você. sabe o que é verdade. A verdade é relativa. Mas Emílio, a Sabe. tua verdade, É, a tua É a verdade... verdade, verdade, é a verdade. É a verdade. tu- É a verdade. Ai, temos que ser equilibrados. Não nem é- tanto lá, nem Não, tanto cá. Ah, não- tá bom. Não é a questão de ser equilibrado, mas é a questão... Eu aprendi uma lição muito grande quando eu estava nos Estados Unidos. E quando eles atacaram as Torres Gêmeas. Aquilo ali me chocou muito e eu fiquei por muito tempo pensando por que essas pessoas fizeram isso. Porque eram inocentes que morreram aí. Eles fizeram isso por quê? Porque eles acreditam que o Ocidente
É o demônio. Sim, tem que acabar, exato. Tem que acabar É com a o verdade Ocidente. deles. E nós achamos o contrário. Só que nós achamos que eles estão errados. Só que tem um detalhe. Emílio, se tu tivesse nascido lá e Certo. tivesse tido o condicionamento que eles Exato. tiveram, Boa. A, Sim. verda- a tua essa- verdade... O ambiente essa é a te verdade. determina. Sim, exatamente. mas, Estão mas errados, a nossa de qualquer verdade, a gente, do jeito que aprendeu, a gente não mata inocente. É, mas Isso é um princípio, isso é um princípio moral nosso de não matar inocente. É um Exato. princípio que a gente tem. Valor. Então valor. essa é a verdade. Sim, mas daí se Você se não tu olhar, mata inocente. Emílio, se tu olhar, aí nós, o Ocidente, foi lá pro Oriente, matou um monte de inocente também. Nós não. Nós, eu digo os americanos, Não, sei você lá. está falando, Sim. outro Passado. pensamento. Mas o Não, que... mas eu entendo o seu ponto. É, a verdade é Quando relativa. você é condicionado àquele pensamento que o Ocidente é errado e tem que se terminar, vira a verdade Aquilo dos caras. passa a ser e só aquilo verdade. vira Mas, uma é, verdade. mas isso não é verdade. Então, Mas pra quem eles diz que Isso não é verdade. Pra Não eles- é verdade. E o Emílio- Não- e o Emílio Deixa eu do falar pra Oriente você. Médio? Não é verdade. Não é verdade que essa briga de palestino. Sim. O povo palestino se acredito ferra nisso. por causa do Hamas. Sim, eu acredito. O Hamas que é Sim. o ruim nessa história é o Hamas. Só que eles usam essa conversa mole, então eles estão errados. Mas é uma É o doutrina, Hamas. Emílio. Eu sei Só que disso, o cara, mas a ele gente- quer dizer o quê? Quer dizer, não, é o povo palestino. Não, Não, é mas o não é povo nesse palestino. ponto, Emílio, não é O essa povo- questão. Não é nesse o ponto. povo- A gente tá falando o da povo- verdade. Então é a Mas verdade. é outra coisa. Acho que Qual, ele tá- qual é a verdade que você vê? É uma Fala- doutrinação que Então, desde jovens é as isso aí. pessoas Mas são doutrinação, ensinadas mas a isso- terem... isso É vira uma verdade. doutrinação, mas não é a bom, verdade. vamos- Exatamente, Não é é a falsa. sua Uma verdade, doutrinação não é a minha falsa. verdade. Deixa eu só mudar o exemplo aqui. O casamento. A gente tem a verdade da gente que casamento é com uma pessoa. Pro lado de lá... Casamento pode se- nunca dá certo. Pode se casar Boa. com várias pessoas. É a verdade Tá. da turma. Então, Ó. a verdade ela é relativa dependendo do que te implantam na cabeça Ó, pra dizer o que é verdade. Isso, o que eu quero explicar? Porque se a gente Aproveitar, colocar nessa questão de Hamas, o aí... que eu, aproveitar aqui o exemplo, o Emílio está certo. O que acontece? Existe a verdade A, existe a verdade B. Então, para os dois, isso é verdadeiro. Sim. É lógico que nós sempre vamos acreditar que eles estão errados, eles pensam o contrário. O que é a verdade, então? Nós estamos identificados com um conjunto de regras e um conjunto de crenças, e eles com outro. Sim. A verdade está você se dissociar dessas regras. Quando você se dissocia dessas regras, todo esse castelo de conceitos, ele desmorona. Tu entra para uma nova realidade. Essa nova realidade é uma compreensão diferenciada. Isso não significa que você vai estar na coluna do meio, em cima do murro. Isso significa que você passou para um novo nível de compreensão. Se um cara do Hamas Sim. achar que é errado Sim. matar, Existe- isso tem essa teoria funciona. Existe o Se um bem, do Hamas. isso. Existe o bem, existe o mal. Existe, claro. Existe o bem e existe o mal. Existe a verdade e a mentira. Isso, mas para além do bem e do mal, existe algo maior. E que se você olhar para esse algo maior, você vai até entender que o mal está a serviço do algo maior. Por exemplo, eu vou partir para uma questão bem pessoal. A gente vive iludido, nós vivemos num sonho, nós vivemos num mundo de ilusão. Nós acreditamos que as outras pessoas nos ofendem, que as outras pessoas nos frustram, que as outras pessoas nos machucam. Mas se a gente tiver consciência e analisar sobre um outro aspecto, a gente vai perceber que ninguém tem o poder de nos irritar. Sempre quando nós nos irritamos, quando nós nos frustramos em relação do outro, é porque nós temos uma expectativa em relação ao outro. Exatamente. E o outro Mas- frustra a nossa Mas expectativa. quando você souber o que você é, nada disso te atinge. Porque você sabe como você é. Você sabe. Você sabe. das Você coisas. se conhece. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, por exemplo, os progressistas. Os progressistas. Temos aqui vários. Temos aqui vários que defendem ideia dos pobres. A gente estava discutindo aqui o Agora, negócio do hit agora de pobre e tal, e não sei o quê. Vítima da sociedade. Vítima da sociedade e tal. Esses caras defendem tudo isso e se apropriam do capitalismo. A vida deles é baseada no capitalismo. E nos vendem uma mentira.
Certo. Eles vendem uma mentira. discurso bonito. O discurso bonito, o discurso humanitário, o discurso das minorias, Do amor. o discurso do amor, o discurso da igualdade. Eles sempre vendem isso. Só que eles se aproveitam. A vida desses caras, quando você vai olhar a vida deles, é sempre em Paris, no Bem Bom, é sempre em Nova York, é sempre usando um Cartier. Lençol egípcio. Lençol egípcio. É sempre o bom e o melhor. Então aí é uma mentira. Hipocrisia. É uma hipocrisia, uma mentira. Isso não é uma verdade, por mais Sim, que ele sim, fale sim, sim. e por mais que ele tente nos enganar. Ele engana um tempo, aí você fala, opa, peraí, amigo. Você conversa. Você entendeu o que eu falei? Eu entendi, e o que eu quero é que você entenda é que todo esse debate que a gente faz, ele é necessário, ele é interessante, mas ele não vai nos levar a lugar algum. Por quê? Porque isso sempre existiu e sempre vai existir. Sim. E o que eu quero dizer é o seguinte: se nós esquecermos um pouco os progressistas, os capitalistas, os comunistas, os socialistas, e a gente começar a questionar tudo isso, porque como é que você se torna um terrorista? Você se torna um terrorista quando você pega e você coloca um rótulo numa pessoa e aí você para de ver essa pessoa, você só vê mais esse rótulo. E agora você pode ter que exterminar o rótulo, por exemplo, alguém tem que ser muito doido para acreditar que É que os caras fizeram com o bolsonarista agora. O bolsonarista virou um terrorista Virou. pra todo mundo. Se uma Virou pessoa... Break, pera, só um segundo. Pô, gostei do professor. Eu Sim, vou fazer seu Jacob. ponto, professor. É demais. Pô, é demais, Sensacional. Uma professor. mente brilhante. Ó, vamos passar aqui, ó. Os Tem livros. aí os livros estão aqui, ó. Poder e Manipulação. Esse aqui ele fala do nosso querido do príncipe. Do príncipe. Do Nicolau. O Nicolau era craque, hein? Opa. O Nicolau era craque, que é a versão moderna. Esse aqui ó, é a versão moderna do Príncipe do Maquiavel, que é um dos livros de todos os políticos. Eles falam que não lê o Príncipe, mas Exatamente. Todos todos é claro. E a arte da guerra, os políticos gostam muito. Mentor do Exatamente. Chonco, pai. Então, ó, o Instagram dele é Jacob, tá aqui, ó, Jacob com B mudo e Petri com Y no final. Tem 2,5 milhões de seguidores e tem lá todo o caminho pra você. Eu vou fazer o break só pra rede de rádio e a gente continua nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho. Pom. Ô, professor. Posso fazer uma questão, Emiliano? Professor, o papo é bom, hein, professor? É bom. Opa. Hã? Papo do professor. Não, é outro nível. O papo do professor rende horas. É, porque ele A gente pode ficar horas ele aqui, mexe professor. com a mente humana. Eu já virei fã do professor. Professor, para deixar uma coisa bem didática, eu estava vendo você falar sobre os nossos caminhos, acertos e decisões. Por exemplo, para você não se ferrar. E você listou algumas delas, em 5 tópicos. E o primeiro, Emílio, é você fazer a escolha do seu casamento. É. O primeiro de todos. Já errou em um. É. Segundo, Onde você mora? aonde você mora e trabalho. Aí tem mais 2 que queria que você falasse sobre. São segredos, esses eu só falo para os meus alunos do clube. Os 2? O clube do livro do Sami. É? Sim. Não, tá, mas mas não vai falar sobre o Acabou primeiro? com a pergunta. O primeiro, sobre Por quê? O casamento. Cara, imagina o seguinte, você vai casar, né? Se você escolher, porque na verdade eu acho que o primeiro é o trabalho. Primeiro trabalho. Porque o trabalho, para mim, o trabalho, eu aprendi que o trabalho, Emílio, para mim, sempre foi visto como um ganha-pão, como um mal necessário. E por isso que eu não ganhava o pão e odiava o Você é trabalho. gaúcho, né? Você tem um Nasci lá no sotaque interior. bonito. Você tem um Obrigado, sotaque bonito. Obrigado. O Sami gosta. E o que acontece para mim? O trabalho é uma coisa sagrada. É o pilar central da nossa vida. Por quê? Porque tudo gira em torno do trabalho. As pessoas dizem, mas Deus é mais importante que o trabalho. Mas a fé sem obra é morta. Onde é que você faz a sua obra? Através do trabalho. Sim. Então, a família é mais importante que o trabalho. Mas se tu tá ferrado durante 8 horas no teu trabalho, tu odeia o que tu faz, qual é a tua relação com a família? Aí a pessoa diz, mas a saúde é mais importante que o trabalho. Mas se o teu trabalho não te rende, como é que você vai cuidar da saúde? Sim. Então, se você escolher a profissão errada, você se ferra na vida. Esse é um dos motivos pelo qual você se ferra. O segundo motivo, a segunda coisa que você tem que ter cuidado é com quem você vai casar. Por quê? Porque imagina se tu casar com a mulher ou com o homem errado.
Puta, é uma merda. É uma merda. Você vai, no mínimo, perder Ó o 15. Sami. Sami, ele olha triste, Babaro. Eu sou muito feliz com a... Tá indo pro segundo. Não, tá, mas você acertou Ele tá no depois. quinto. Ele tá no Parou. quinto. Não, Até que chegar quinto, Cinco não, CEPs que ele manda, ele Eu tô no recebe. segundo. Agora que se queriam vai A dar Clara no E eu- endereço. Não, porque o Zuckerman resolveu fazer um relacionamento aberto. Alberto. Eu, ele e o Siqueirinho. Mas é Então, só... mas pera lá. Não, ele é fiel só em território Pera lá, brasileiro. já foi a piada. Então, o casamento e onde você mora, né? É, onde você mora é muito importante, porque se você não gosta de onde você mora, também é um inferno. Mas né? é difícil Então, escolher, mas né? isso aí, o professor, mas isso aí não é, porque o que que acontece? Não. Eu acho que o mundo, porque a gente tem os alfas e os betas, Certo. né? O beta é o pau mandado. Isso. O pau mandado. Passivo. Olha o Alba aí, ó. Não, o mundo, ele quer só beta, que é o gado. Ah, sim, pra ser comandado. É ótimo. mais fácil. Claro, Opa. claro. A mulher quer um beta. Opa. A mulher quer um beta. Você acha? Porque o alfa, o mundo tem que ter pouco alfa e muito beta. Não, Entendeu? pro mundo sim. Eu acho que pra política sim, mas... Não, não é política, é geral. Tudo. É Eu tudo. acho que a mulher não quer um beta. Tem essa também, né? Você é o quê? Você é o pau mandado? Loirão maravilhoso. Loirão maravilhoso. Não, eu digo quando Ruivão. você sabe quem você Quem é você? professor. Ering. Mas tem Sem o essa falso eu. questão, ó. Presta atenção. Vou dizer uma coisa aqui que ninguém vai entender, mas também tá tudo bem. A gente tem essa dificuldade. Chamou a gente de burro. Tudo. Não Não julgue pela nossa aparência. A gente parece trouxa, mas a gente é mesmo. Se tu acha que tu entendeu, então Eu depois não tu me acho. explica o que que é. Boa. Eu Vamos também lá. vou te falar. Vai lá, Vamos Sami. lá. Presta atenção. Agora mexeu. Vamos lá. Nada do que você pensa sobre você É droga. é quem você é. Nada. Não, eu Pode entendi, ser. ué. Pode ser. Nada do que você pensa sobre você é quem você é. A consciência e o pensamento não tem que ser levado a sério, que eu consigo rezar um Pai mas Nosso na presta minha cabeça e ver um vídeo no Xvideo. Não, mas realmente Ao mesmo tempo, não, mas no começa pela percepção Professor, errada. realmente eu não entendi nada. Não, o que Você ele tem tá certeza, o que eu sou burro. Não, o que ele entendi está nada falando. que ele falou. Não sei. O que você está falando é o seguinte: a gente tem uma percepção errada daquilo que a gente é, por toda a influência que a Sim. gente recebe o tempo inteiro. Isso. É isso. Isso, Mas quem mas sabe o certo sobre você? não, você não pode se tornar um objeto de estudo de si mesmo, porque você é. Então, quando ele diz partidário. a consciência e o pensamento não pode ser levado a sérios, ele tem uma meia-verdade. O pensamento não pode ser levado a sério. Por quê? Porque o pensamento não tem a importância que você acha Nada que tem. lugar nenhum ser. Mas aquilo que você é, a raiz, consciência. a essência, porque a quando essência. você vive da consciência, ali que está o grande segredo, porque parece que a gente está filosofando do nada. Sim. Mas a consciência é um estado de criatividade, de inteligência, de serenidade, de paz. É o estado natural do ser humano. Você ser. O ser vem antes do ter. Toda a confusão que existe no mundo é porque nós confundimos ser com ter. Aí nós desesperadamente buscamos ter porque nós achamos que o ter vai suprir a demanda do ser. O buraco, né? Ah, O buraco. buraco. E aí você busca, você corre. Porque existe uma coisa seguinte. Nós temos uma grande ilusão de que nós vamos ser felizes, plenos e abundantes no futuro. Só que nós nunca vamos viver no futuro. Porque o futuro, ele não tem uma realidade prática. Você nunca viveu no passado e você nunca vai viver no futuro. A vida inteira, ela passa num único ponto que é o agora. Sim. E esse agora é um estado de presença. Então, se você sempre está procurando algo no futuro, você está perdendo a única coisa que é real, que é o agora, que é o momento presente. Mas isso aí não é a ilusão do Salomão? É a ilusão do Salomão, né? O Salomão, ele chega a essa conclusão. No né? fim da vida, ele No fim chega, da vida, ele chega correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento. Então só existe um único ponto que você pode se sentir pleno e abundante, que é nesse momento. Porque qual é a Mas coisa... isso aprende no curso?
Eu acho que isso eu nunca vou aprender, viu, Não, professor? você vai aprender. Eu sou muito burro. Eu também. Eu sou muito burro. Eu entendo. Eu entendo. Mas eu é acho bom, bonito. você fica indo pra vários Eu cursos entendo. até. Não, eu entendo e acho bonito. Porque o que a gente tá falando é o que você tá falando. Porra, o Salomão é bonito, porque ele fala o seguinte: ele fala, pô, pra que. Quando você chega a esse ponto, o bom e o ruim morre. As coisas vão acontecer do jeito que elas vão acontecer. Eu não tenho. O que a gente acha não tem a menor importância, não tem o menor controle. Não tem. Mas eu acho que quando você chega nessa conclusão, você fica calmo, tranquilo e sereno. Pleno. Isso é que é as o... decisões da vida, toda essa bagunça que são os bons, os ruins, os mais ou menos, os alfas, os betas, toda essa discussão, ela se torna secundária. E isso é interessante, porque eu posso ir pegar isso na filosofia, mas a filosofia é uma coisa muito desconhecida. Vamos pegar isso em Jesus. Eu estudei para ser padre, eu estudei em seminário, e uma coisa que me intrigava por isso muito... você manja, pô. Uma coisa que me intrigava muito era Jesus dizer, eu vim... Ok, por que você veio? Eu vim... Por que você veio? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em plenitude, em abundância. Eu digo, mas que conversa furada? Eu já tenho vida. Eu já tenho vida. E como é que eu vou ter mais vida do que eu tenho? E aquilo me intrigava, e eu provocava os padres, eles também não sabiam responder. É que depois eu entendi, tu só pode viver agora. A vida é agora. Então, ter vida significa você não levar os seus pensamentos tanto a sério. Por quê? Porque isso é tudo masturbação mental, como se diz. Mas, professor, peraí, só nessa questão aí. O professor é bom, exatamente. hein? Exatamente nisso que eu ia falar. Exatamente. Mas não é da condição do ser humano viver sempre esse planejamento do futuro e também sempre procurar o melhor, porque se ele está procurando melhor, ou ele está procurando melhor no futuro, ou o melhor dele foi no passado. Não é o maior desafio do ser humano essa questão de viver agora? Por exemplo, provavelmente todo mundo aqui já está pensando, hoje é sexta, o que vou fazer sábado, vou almoçar com a mãe, etc. Eu vou beber. Mas tu pensando o que eu vou fazer com a mãe, o que eu fiz durante a semana, tu perde a única coisa que é importante, que é a vida. O que acontece? O que é a vida? Tu deixa de viver o momento presente, tu tá sempre correndo. O cara disse para mim esses dias o seguinte: cara, eu comprei um relógio de 120 mil. Eu disse, por que tu quer usar um relógio tão caro? Para quando eu olhar no relógio, eu entender quanto vale o meu tempo. Só que o tempo é o passado e o futuro. O passado e o futuro não vale nada. A única coisa que verdadeiramente vale é esse momento. E a gente perde esse momento procurando como ser feliz no futuro, onde tu nunca vai viver. Aí tu pergunta, mas não é da essência humana planejar, pensar? Sim. Mas existe uma diferença entre o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo do calendário. Sim. Você senta, você planeja, você tem um horário, eu tenho que pegar voo daqui a pouco, então você tem tudo isso que você tem que controlar. Mas existe a questão do tempo psicológico. É a pessoa que vive no passado e no futuro. A pessoa que que extrai uma noção de eu sou os traumas do passado, eu sou as conquistas do passado, eu sou... E aí eu vivo disso. E isso cria o vazio. Por quê? Porque você perde aquilo que você verdadeiramente é, que é essa presença, que é esse estado de consciência. Mas é a depressão e a ansiedade, né? Porque a depressão é colar no passado e a ansiedade é colar no futuro. Que são o grande mal da galera... O grande mal da galera é essa, né? Você fica ansioso para resolver ou você fica preso para... Todo sofrimento psicológico, ressentimento, mágoa, ódio, raiva, ansiedade, o medo psicológico, tudo isso nasce da resistência em relação a esse momento. Você não quer estar aqui. Você quer estar lá no futuro, onde a vida vai melhorar, ou você quer estar no passado? Só que isso é importante entender que, quando eu digo que o passado não existe, é porque o passado realmente só existe na mente humana. O passado é uma capacidade que a mente tem de lembrar um agora que já passou. E a gente só lembra coisa boa. Só guarda a memória. Algumas pessoas, outras pessoas só lembram coisas ruins. Depende. E o futuro, ele também não existe, ele é só uma
projeção de um agora que ainda não chegou. Memórias e suposições, né? Muito bom. Então você sempre está oscilando entre o passado e o futuro e você esquece de que a vida acontece nesse momento. Você tem que ter vida agora. Isso não significa que, não quero mais saber do futuro, não quero mais... Isso é uma renúncia à própria vida. Boa. Mas você não entende que o único momento que você tem para viver é esse momento. E você não vive pensando no futuro, mas eu te pergunto, o que um pensamento sobre um outro tempo pode agregar na sua vida agora? É isso. Ô, Jacob, você que é ex-padre, você me vai gostar. Vou fazer uma deixa pra você. Por que você não acredita em Deus? Porque quando você acredita numa coisa, você verdadeiramente acredita no quê? As pessoas dizem, eu acredito em Deus. Existem 3 níveis de conhecimento. Existe aquilo que você sabe, o conhecimento, existe aquilo que você ainda não sabe e que você pode conhecer, que é o desconhecido, e existe um terceiro tipo de conhecimento que é o incognoscível. Então, isso Tomás de Aquino já dizia que você não pode conhecer Deus. Porque Deus não é algo que você pode explicar. Então, a maioria das pessoas, quando elas dizem, eu acredito em Deus, o que elas estão acreditando? Elas estão acreditando num conceito, numa ideia que eles têm. E Deus não pode ser um conceito, Deus não pode ser uma ideia. Porque se Deus fosse um conceito ou uma ideia, o que acontece? Ele seria limitado. E aí eu tenho uma ideia sobre Deus, tu tem outra ideia, tu tem outra, e aí a gente Cada começa... um tem o seu... Então, por que eu não acredito em Deus? Porque tu não pode acreditar numa ideia, mas não estou dizendo que Deus não existe. Você sente? Eu não estou dizendo. Mas é um estado de presença, é uma sensação que você tem. Porque o ser humano, ele falha muito por confundir o conceito que ele tem sobre uma coisa com a própria coisa. Então, por exemplo, eu tenho um conceito sobre Deus, agora eu acho que eu sei o que é Deus, mas eu estou confundindo o que Deus é com o meu conceito. E aí eu começo aí começa essa bagunça. Mas é a filosofia, tem o Deus de Spinoza, né, que seria a própria natureza, que ele fala, não precisa rezar, porque eu estou aqui para você aproveitar a vida, a gente tem que aproveitar, que ele tira toda aquela história do... que ele era judeu, né? Sim. O Spinoza, ele era judeu. E aí ele fala, não é desse jeito. Sim. Gente, Deus existe para que as coisas sejam boas. Ele tem essa... que é meio que, assim, achar que tudo é Deus. Não, para mim, Deus... Presente. Para mim, Deus é a vida. É a vida. Você valorizar a vida. Eu há muito tempo não tinha visto uma pessoa morta. E esses dias eu vi uma pessoa morta. Então, quando você vê uma pessoa morta, ela está ali. O corpo, está tudo ali. Mas o que falta? Falta Deus. Falta a vida. É oco, né? A vida voltou. E todo mundo quer saber... É isso aí. Todo mundo quer saber se existe vida depois da morte. Mas ninguém se pergunta, existia vida antes do nascimento? Existe uma outra questão. O oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Você nasce e morre. A vida é eterna. A vida em si, você não pode destruir uma vida. E por isso que tudo que nós somos, na verdade, fechando agora, o que nós somos? Nós somos vida. O resto é tudo ilusão. O pensamento, o corpo, os impérios que nós construímos, isso é tudo ilusão. Por quê? Porque isso não é nosso. Um dia lá no leito da morte a gente vai olhar e vai dizer, putz, aqui está o meu corpo. Já era. Aqui está o império que eu construí, já era. Aqui está todos os pensamentos, minhas discussões, já era. Mas eu ainda estou aqui. Porque nada é nosso, né? Não tenho mais futuro, não tenho mais passado, mas eu ainda sou. Pô, que papo, hein? Legal. Papo muito abriu bom, a mente. hein, professor? Jacob é show, hein? Ô, Jacob, você tá nas redes sociais, tá lá, ó, põe aí o Instagram do Jacob Petri, que é
A gente podia ficar a tarde inteira aqui. Putz, se pegasse uma breja e um aperitivo... Podia aqui, ficar a com- tarde Vamos pra Dirce inteira. agora. No botequinho do Portugal. Tem a leitura, né? Que são os livros que você encontra aí. Tem também o YouTube, né? Tem o seu canal lá. Eu não tenho muita atividade no YouTube porque eu não tenho muito tempo para isso. Mas eu tenho vídeos longos. Eu sou o único cara que posta vídeo de 10 minutos como Reels. Putz. O Meta, lá da Você Califórnia. mora onde? Você mora onde? Eu moro em New Jersey, em Logan e em Gramado. Tenho 3 lugares. Boa. Ô, louco. Gostoso, hein? Escolheu 3 lugares pra morar. O Meta, a empresa do Instagram, ela foi fazer o estudo de caso. Por quê? Porque eu sou o cara mais divergente do Instagram. Que é pra fazer vídeo curto, né? Porque eu não sei fazer um Reels. O que eu consigo? Estamos há 1 hora falando aqui. Reels é a rodinha, a rodinha. Não, Reels Nem na verdade é que você começamos posta no feed e são vídeos curtos, que é aquele que fica fazendo scroll. Entendi. Então, depois de 30 horas de conversa, aí a conversa fica boa. Exatamente. E você, Imagina com cachaça. e é gostoso conversar com você. Olha, eu queria agradecer muito, fechar esse final de semana aí. A gente teve um papo bacana aí. Show. Com o Jacob Petri. Você entra aí nas redes sociais para poder acompanhar o trabalho dele. E tá aqui as publicações aí para você acompanhar. Obrigado, viu? Só para encerrar uma coisa interessante aqui, o Daniel. Toda hora as pessoas estão te marcando. Mas ele é meu pai, pessoal. É o antes Só e pra depois. falar. Gramado, a Dona Vera deu uma visitada lá. O antes e depois. Cara, é impressionante Instagram, como marcam, né, cara? É. Mas você tem mais sobrancelha. Saco ruivo. Tem mais sobrancelha. É o famoso saco O bonde ruivo. do saco cheddar. Roberto Leal brasileiro. É isso aí. Valeu, obrigado.